Boa noite, você que nos acompanha aí pelo Facebook da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Bosque da Saúde. Nós estamos ao vivo aqui para nosso primeiro dia do Seminário dos Sete Dons. Hoje nós vamos meditar juntos e rezar pedindo o dom do temor de Deus. Eu sou o Padre Christopher, vigário paroquial aqui da Paróquia Santa Terezinha. Uma alegria receber a cada um de vocês. Eu estou aqui do lado também com o computador aqui, vou compartilhar a live no meu Facebook também. Você que vai entrando, você que vai chegando, vai compartilhando também com seus amigos, compartilhando com seus contatos. Eu estou vendo aqui que já tem gente online. Boa noite para quem já chegou. Então, pessoal, não deixem de compartilhar, viu? Esse seminário vai ser muito, muito importante para a gente. Nós vamos... o pessoal já está dando boa noite ali. Eu não vou conseguir ficar interagindo muito durante... Agora no começo até que eu consigo olhar aqui, mas enquanto a gente estiver rezando, essas coisas, o pessoal da Pascom, da paróquia, a Tati da Pascom, vai ajudar a gente aí na interação, respondendo os comentários. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, né? Aqui, a Silvia já respondeu, falando que está assistindo. A Juliana, boa noite, padre. A Lúcia, boa noite. Eu vou aqui compartilhar no meu Facebook. Você compartilha aí também no seu, viu? Que aí você vai estar evangelizando. Aí o Visa lá, boa noite, Deus te abençoe, o Visa. Hoje, a Juliana ali falou que o meu violão está igual ao dela. Mas esse violão é emprestado, não é meu não. É da Ana Paula. A Carla e o Reinaldo também estão online. A Dona Antônia, a Lourdes. Olha só, bastante gente chegando. Mônica Costa, minha tia. Minhas tias sempre marcando presença aí nas lives, né? A Maura também. Boa noite, Maura. Pessoal, nós estamos no tempo pascal. E o tempo pascal, ele dura até a festa de Pentecostes. Nós temos 7 semanas até a festa de Pentecostes. Então, em cada semana nós vamos meditar, refletir, rezar sobre um dos dons do Espírito Santo. Então, nós teremos 7 semanas, 7 dons do Espírito Santo. E hoje, na primeira semana, nós temos o dom do temor de Deus. Então, nós vamos hoje meditar a Sagrada Escritura, conversar, aprender bastante também. Minha tia Fátima ali está online também, a Silvana, Viviane, a Vivi. Então, vamos começar já pedindo o Espírito Santo que ele venha sobre nós. Você que vai chegando aí, olha só, minha avó tá chique, gente. Minha avó tem Facebook agora. Minha avó tá na live. Boa noite, meu neto, ela colocou ali. Boa noite, vó, benção. Que legal, nossa, demais. A Ana Paula ali, boa noite, sua bênção. Ela pede para si, para sua mãe também, Deus te abençoe. Minha avó é a Marinete Costa ali, curte ali o comentário dela. A Neuza também, boa noite. Analice, boa noite, Deus te abençoe, Analice. Pessoal, então, lembrando, não deixa de compartilhar. Compartilha aí no seu Facebook. Aperta aí, compartilhar, e aí você manda para os seus contatos, depois manda no WhatsApp também para os seus contatos, para os seus amigos. Nós vamos juntos meditar a palavra. O Gabriel também está online ali já. Deus abençoe, Gabriel. Então vamos rezar pedindo o Espírito Santo. Boa noite, Márcia, Deus te abençoe. A Vivi respondeu ali para minha avó, que linda. Minha avó é linda mesmo. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor
amor de Jesus. Você aí de casa vai cantando também. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Pessoal, é o seguinte, em cada seminário, eu vou explicar agora como que vai ser cada dia do seminário. Então a gente vai rezar no começo pedindo o Espírito Santo, depois a gente vai aprender juntos, antes da gente rezar mesmo, a gente vai aprender juntos sobre aquele dom do Espírito Santo. Então, com a Bíblia, com o ensinamento da igreja, nós vamos juntos entender primeiro o que é esse dom. Então hoje a gente vai junto conversar sobre quem é o Espírito Santo, como que ele age na nossa alma e sobre o dom do temor de Deus. Depois nós vamos juntos rezar pedindo esse dom. E aí vai ter bastante conteúdo para a gente aprender. Então o que eu vou pedir para vocês? Corre lá na sua mesinha lá, pega um papel, uma caneta, para você anotar as coisas que você acha que podem te ajudar depois a rezar, as coisas que você não quer esquecer, entendeu? As passagens bíblicas que você quer depois para te ajudarem a rezar. Então pega ali uma agenda, um caderninho, para você anotar primeiro, né? Para escrever, para depois a gente rezar juntos. O pessoal ali continua comentando sobre a música. Deixa eu ver quantas pessoas já tem. Ó, tem 50 pessoas online. Dá pra gente aumentar isso aí, hein? Vamos compartilhando, que dá pra gente crescer. Compartilha aí no Facebook de vocês, no WhatsApp também. E vamos continuar pedindo o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Amém. Então, vamos iniciar então esse nosso primeiro dia do nosso seminário dos 7 dons, com bastante fé, com bastante alegria juntos. Estou olhando para o lado aqui porque eu estou olhando os comentários de vocês. Então, enquanto a gente estiver conversando, enquanto a gente estiver partilhando a palavra, você pode também deixar suas perguntas aí. Se eu não conseguir responder hoje, na próxima terça-feira eu respondo as perguntas, entendeu? Então, vão comentando aí, colocando as perguntas de vocês. Meu notebook deu uma travadinha aqui, mas a gente continua a nossa conversa, a nossa oração. Então vamos pedir juntos o Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, pega a sua Bíblia aí, né? Se você não pegou ainda, está guardada lá no seu quarto, vai lá no seu quarto, pega a Bíblia. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A gente está no tempo pascal. E neste tempo, de modo especial, nós vemos o que aconteceu depois da ressurreição nos evangelhos, e também nós vemos sempre na primeira leitura, depois que os apóstolos viram Jesus ressuscitado, encontraram com Jesus ressuscitado e receberam o Espírito Santo, o que aconteceu com eles? Como eles saíram para pregar e maravilhas se fizeram pelas mãos dos apóstolos. Mas antes disso, depois de 40 dias que Jesus ressuscitou, aconteceu isso aqui. Então, já abriram a Bíblia aí? Acharam a Bíblia de vocês? Comenta aí. Quem já está com a Bíblia na mão, aberto em Atos 1:8. O pessoal está pedindo oração ali, então pode pedir oração também, mas comenta aí para eu saber se vocês já pegaram a Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 8. Aqui, nesta passagem, Jesus está prestes a subir ao céu. Vai acontecer a ascensão de nosso Senhor aos céus. 40 dias depois da ressurreição, Jesus subiu ao céu. E antes, ele deu as suas últimas palavras. Ele queria que essas palavras ficassem gravadas no coração dos discípulos. Imagina só, que você sabe que vão ser as suas últimas palavras para a sua família, por exemplo. Jesus escolheu muito bem essas palavras. E foram as seguintes. Pegaram a Bíblia aí? A Estela falou, já estou com sua Bíblia, o pessoal tudo comentando sim, beleza. Jesus disse assim: mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Antes de subir aos céus, Jesus promete que os discípulos não ficariam sozinhos. Ele promete que enviaria uma força do alto sobre eles. Eu me mexo bastante quando eu estou falando, então se a cadeira se mexer, se eu cair da cadeira aqui, vocês não ligam não, tá bom? Jesus enviaria uma força do alto. Então, depois de 10 dias da sua ascensão, aconteceu o dia de Pentecostes. Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, lá no cenáculo, unânimes em oração junto com Maria Santíssima, e de repente vieram do céu como que em línguas de fogo, pousaram sobre eles os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles. E antes, veja, eles tinham encontrado com o Senhor ressuscitado, mas eles ainda estavam com medo. Eles sabiam que tinham que fazer, mas eles não tinham força dentro deles para fazer. Eles não conseguiam colocar em prática aquilo que estava na cabeça deles. Eles sabiam que eles tinham que ir até os confins do mundo, pregar o Evangelho. Mas só quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles saíram e fizeram com que o Evangelho chegasse até nós hoje. Que força é essa, meus irmãos? Quem é o Espírito Santo, afinal? Quem é esse que veio sobre os apóstolos e deu força para eles darem a vida por Jesus? Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender uma coisa que é a coisa mais básica da nossa fé. É o dogma, ou seja, a verdade de fé mais básica para a gente que é cristão. É que Deus é um só Deus em 3 pessoas. Pai,
Filho e Espírito Santo. Esta é a verdade fundamental da nossa fé e primeira. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai gera o Filho desde toda a eternidade em seu amor. E o amor mútuo, essa corrente de amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Não é um só Deus, aliás, não são três deuses, é um só Deus em três pessoas. É um mistério que não cabe na nossa cabeça. Não adianta você tentar, eu não estou entendendo, é normal. Tá tudo bem você não entender. Mas a gente tem que saber disso, porque, como a gente sabe? Porque ele revelou isso, ele disse pra gente, que é um só Deus em três pessoas. Não tem um que veio antes, um que veio depois, não tem um que é maior, outro que é menor. As três pessoas são um só em poder, em majestade, um só ser, desde toda a eternidade. E o Espírito Santo é o amor que une o Pai ao Filho. Por que ele é chamado de Espírito Santo? E aí, para a gente entender quem é o Espírito Santo, a gente pode lembrar dos nomes que a gente tem do Espírito Santo. Na Bíblia tem um montão de nome que a gente dá para o Espírito Santo. Um monte. Espírito Santo mesmo. Né? Vamos entender o que é Espírito Santo. Deus é Espírito. O Pai é Espírito. O Filho é Espírito. Antes da encarnação ele já existia. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, também é Espírito. E os três são santos também. Então por que fala Espírito Santo? É porque, de modo especial, a terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito. Espírito quer dizer sopro, hálito, respiração. Ou seja, o Pai e o Filho expiram, sopram o Espírito Santo, desde sempre. Por isso é Espírito Santo, porque ele é quem une o Pai e o Filho. Ele é chamado de amor, ele é o amor. Ele é o amor da Santíssima Trindade, porque exatamente é com o Espírito Santo que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Ele é chamado de dom, porque ele é doado a nós, e tem mais um monte de nome: Espírito Paráclito, Espírito Criador, Espírito da Verdade, doador dos dons, força do Altíssimo. Lembra que quando o Gabriel diz para Nossa Senhora, a força do Altíssimo, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, dedo de Deus. Na sequência de Pentecostes tem um montão de nome para o Espírito Santo. Lá a gente diz Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações. Olha só, a gente está com 70 pessoas já online. Isso aí, continuem compartilhando. Mas agora, veja, a gente sabendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o amor que une o Pai e o Filho. Tá? Isso lá na Santíssima Trindade. E aqui pra gente? O que é que o Espírito Santo faz? Ele é chamado de alma da igreja. Porque somente quando ele foi enviado sobre nós em Pentecostes é que a igreja passou a ter vida de verdade. Ele é quem vivifica a igreja, ele é o vivificador. Ele é aquele que dá unidade à igreja, é aquele que nos faz um só. E é aquele que move a igreja, governa a igreja. Nós cremos que a igreja não é uma instituição meramente humana. Olha que coisa linda. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. Por mais que ela seja feita de homens pecadores como eu, ela é santa porque a alma dela é o Espírito Santo. Mas a igreja, meus irmãos, e aí a gente está chegando onde a gente tem que chegar. A igreja não existe a igreja assim sem as pessoas. Se o Espírito Santo... É assim que o Espírito Santo age na igreja, agindo em cada fiel. Quando foi que nós recebemos o Espírito Santo? No dia do nosso batismo. A partir do dia do nosso batismo, o Espírito Santo veio sobre nós e nos deu o que a gente chama de graça santificante. A graça santificante é
aquilo que nos une completamente a Deus e faz a gente participar da natureza de Deus, a gente poder ser chamado de filho de Deus, a gente ser irmão de Cristo. E assim a gente ser, de fato, membro da igreja. A graça santificante é aquilo que nos faz verdadeiramente amigos de Deus. A graça santificante é aquilo que nos dá a maior das graças, o maior dos dons, que é o próprio Deus. Tem um negócio que tem um nome difícil, que é inabitação. Inabitação da Santíssima Trindade. O que é inabitação? In quer dizer dentro. É a inabitação na nossa alma. Ou seja, desde o nosso batismo, olha que coisa linda, isso está falando de você. Desde o nosso batismo, Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, passou a morar na nossa alma. Na alma do justo, na alma do crente, na alma em graça. E com a Santíssima Trindade, ela não vem sozinha. Com essa graça que nos faz filhos de Deus, vem graças muito especiais, muito, muito especiais, que são as virtudes e os dons. As virtudes são chamadas virtudes infusas, que são as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as virtudes cardeais, prudência, fortaleza, temperança e justiça. Mas, além disso, nós recebemos na nossa alma, no dia do nosso batismo, os 7 dons do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Todos nós temos em nós os 7 dons do Espírito Santo se nós estamos em graça. Não existe uma pessoa que tem um, outra pessoa que tem outro. Todos nós temos dentro de nós os 7 dons do Espírito Santo. Mas existe uma condição para isso. Olha só. Um dom do Espírito Santo não é uma coisa que vem da gente. Por exemplo, a gente não vai falar dele hoje, mas pegando um exemplo que é bastante concreto para a gente, o dom da paciência. É uma coisa que você deve estar pensando, nossa, está faltando isso para mim, viu? Porque eu não aguento mais olhar para a cara do meu marido aqui, que tá dentro de casa. Não aguento mais meu filho, que eu não vejo a hora dele ir para a escola. Né? Fala isso, você não vê a hora da criança ir para a escola. Então, em certa medida, todo mundo tem certa paciência. Né? Na verdade, se não, você já tinha matado seu filho, seu marido. Né? E não matou, eu acho. Mas aqui não é uma paciência meramente humana. Não. É uma paciência sobrenatural. É um dom da graça de Deus. E depois a gente vai entender como que age esse dom. É uma coisa que não é iniciativa nossa, é iniciativa de Deus. Então a gente só tem essa paciência sobrenatural se a gente está ligado a Deus pela graça. Sendo muito concreto, se eu estou em pecado mortal, eu não tenho os dons do Espírito Santo. Se eu estou em pecado mortal, eu não tenho as virtudes teologais, eu não tenho fé. Eu não tenho fé sobrenatural, eu não tenho caridade de verdade, eu não tenho esperança. Eu tenho uma fé humana, um amor humano, uma esperança humana, uma caridade humana, mas eu não tenho fé, esperança, caridade, as virtudes teologais que vêm do Espírito Santo. Eu não tenho os dons que vêm do Espírito Santo. Por isso que é tão importante a gente estar com os sacramentos em dia, com a confissão em dia. Não adianta a gente pegar... E por que eu estou falando isso antes de falar do dom? Porque não adianta a gente falar, nossa, olha como são bonitos os dons do Senhor, manda os seus dons sobre mim. Mas eu vivo distante de Deus. Eu vivo uma vida de pecado. Eu vivo longe da Santa Missa. É claro, você está longe da missa porque você é obrigado a isso. Mas quando pode, eu não vou na missa de domingo simplesmente por preguiça ou porque eu coloco outras coisas na frente. Isso faz eu perder as virtudes teologais e perder os dons do Espírito Santo. Porque eu perco a graça santificante, a inabitação da Santíssima Trindade em mim. Olha como isso é sério. É só a graça de Deus que me faz herdeiro do céu.
Só com Deus a gente tem isso. A gente não tem os dons do Espírito Santo por nós mesmos. Entende? Aqui não é um manual de como ter os dons do Espírito Santo. Então hoje a gente vai falar do temor de Deus. Então, como praticar o temor de Deus? Não, não é isso. Não é tipo como fazer, um manual, um how to, lá que tem naqueles sitezinhos, né, blogs. Não, não é isso. Mas se trata da gente se abrir à graça de Deus, estar unido a Deus pela graça santificante, em estado de graça. E aí a gente pedir que esses dons que já estão em nós, veja, já estão em nós. Se eu estou em estado de graça, já estão em mim os 7 dons do Espírito Santo. Mas eu me abro e peço que eles se tornem mais operantes em mim. Que eles ajam em mim de modo mais intenso. Que eu cresça na vivência desses dons. É isso que a gente vai pedir, isso que a gente vai aprender aqui. Aí você fala assim, mas eu não posso me confessar. Eu quero me confessar então para ficar com esse negócio da graça aí. E aí, como que eu faço? Eu não posso, a igreja está fechada. Aí existe uma coisa que é um truque, uma dica. Que vou ensinar para vocês agora. Que eu não vou ensinar na verdade, eu vou só dizer porque aqui não é o tema e já estou falando bastante já, né? Mas existe algo chamado ato de contrição perfeita. Que significa dizer diante de Deus os meus pecados, pedindo perdão a Ele com um arrependimento perfeito, ou seja, um sincero propósito de não mais pecar, e um arrependimento por amor a Deus, e um sincero propósito de, assim que possível, eu me confessar. Tem uma homilia diária que eu fiz aí na quarta-feira santa. Lá ensinei, nas homilias diárias que eu tenho feito lá na quarta-feira santa, na homilia diária, que tem no Instagram da paróquia, P. Santa Terezinha Bosque, vai lá nas homilias diárias, vai lá na quarta-feira santa, lá eu ensinei a como fazer o ato de contrição perfeita. Então se você não pode se confessar, vai lá, assiste essa homilia e você vai aprender. E aí quando você faz, olha que coisa linda, quando você faz o ato de contrição perfeita, imediatamente os seus pecados são todos perdoados, inclusive os pecados mortais, não só os pecados veniais. E você volta a estar em estado de graça, volta a ter as virtudes teologais em si, volta a ter fé, esperança, caridade, os 7 dons do Espírito Santo. Olha que maravilha. Porque Deus é infinita misericórdia. Então, a partir do momento que eu tenho os 7 dons do Espírito Santo em mim, veja, eles são como um brotinho que está lá. Mas eu preciso me abrir à graça de Deus, me abrir à graça do Espírito Santo, que vai fazer esse brotinho se tornar uma grande árvore, que vai guiar toda a minha vida. O que são, afinal, os 7 dons do Espírito Santo? Eles são chamados assim de hábitos sobrenaturais. O que é um hábito? É uma coisa que faz parte do meu modo de agir, constantemente. E é sobrenatural e por iniciativa de Deus, o dom do Espírito Santo. Ou seja, é um hábito, mas não é algo que vem de mim, é algo que vem de Deus e guia todo o meu agir, me abrindo assim para a ação do Espírito Santo em toda a minha vida, em todas as minhas ações, para o mover do Espírito Santo, para as inspirações do Espírito Santo. E cada um dos dons do Espírito Santo me move desse modo em um sentido. Os dons do Espírito Santo são necessários para nós, porque é através desses dons que o Espírito Santo nos santifica. Nesse sentido, eles são, de certo modo, até necessários para a nossa salvação. Porque sem os dons do Espírito Santo, a gente não consegue agir como filhos de Deus. Sem os dons do Espírito Santo, a gente não consegue trilhar o caminho do céu. E, veja, diferente das virtudes que a gente exercita, os dons do Espírito Santo, eles não são exercitados propriamente, mas eles são pedidos. A gente fomenta a nossa alma para se dispor a receber esses dons. Se dispor a se abrir para que o Espírito Santo faça esses dons crescerem em nós. E aí sim, eles estão ligados a virtudes. Eles alimentam virtudes que a gente pratica.
E aí a gente vai entender bem agora entrando no primeiro dos dons, que é o dom do temor de Deus. Antes, para eu parar de falar um pouquinho, né? Então, convidar você a pegar a sua Bíblia de novo. Pessoal, se está muito difícil, pergunta aí, né? Porque eu estou falando aqui e não sei se vocês estão entendendo. Então diz aí se você está entendendo, se não está, se tem alguma coisa que você não entendeu, pergunta que depois a gente responde, tá? Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia agora comigo, lá em Isaías capítulo 11. Isaías 11, do 1 ao 3. O comecinho do versículo 3. Acharam já? Quando vocês acham aí, a gente vai cantando o refrãozinho A Nós Descei Divina Luz de novo. Ah, falaram que alguém falou aí que tá didático? Que bom que tá didático. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Enquanto a gente canta, então vai abrindo a sua Bíblia, você que não está achando aí, Isaías, livro do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo 11, versículos 1 ao 3. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Então vamos ler juntos. Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém. Você está com a CNBB, com a Ave Maria, com a Pastoral aí, não tem problema que vai ser um pouquinho diferente o texto, mas o sentido é o mesmo, tá bom? A tradução que é um pouquinho diferente só. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. No temor do Senhor estará a sua inspiração. Aqui nós vemos a principal base bíblica para os 7 dons do Espírito Santo. E é importante a gente saber de quem essa profecia está falando. De quem é que ela está falando? Do Senhor, de Jesus. Em Jesus, no homem, Jesus, está a plenitude dos dons do Espírito Santo. Nele, os dons do Espírito Santo operam da maneira mais perfeita possível. Portanto, quando nós olhamos para os dons do Espírito Santo, a gente quer saber como é que eles agem. Como é que o Espírito Santo faz esses dons brotarem em alguém, a gente olha para o Senhor, a gente olha para nosso Senhor, para Nossa Senhora também, que depois de Jesus mais perfeitamente viveu os dons do Espírito Santo.
Então, vamos olhar agora para o primeiro dom do Espírito Santo. E por que ele é o primeiro dom? Não é que a gente recebe ele primeiro. Não, a gente recebe eles todos juntos no dia do nosso batismo. Mas ele é o primeiro no sentido de que, veja, todos os dons são perfeitos, porque eles vêm de Deus que é perfeito. Mas existe uma hierarquia entre os dons, que são graus de perfeição entre eles. Graus de excelência dos dons. E o primeiro deles, o que está na base, mas que justamente é a base dos outros dons, o primeiro e fundamental de todos, é o dom do temor de Deus. O que está no cume é o dom da sabedoria, então ele vai ser o último que a gente vai falar. Mas hoje nós começamos por aquele que é basilar, que é o dom do temor de Deus. E primeiramente a gente se pergunta assim, mas como assim temor de Deus? Às vezes é difícil para a gente entender o que é o temor de Deus, né? Porque a gente pensa, mas Deus não é bom, Ele não é pai, Ele é maravilhoso, misericordioso. Por que a gente tem que temer a Deus? A gente tem que ter medo de Deus, afinal. Ter medo do quê? Que Deus vai castigar a gente, vai mandar raio na nossa cabeça? Então, o que significa temer a Deus? E aí, para a gente entender bem, a gente vai diferenciar 3 tipos de temor. O primeiro deles, a gente vai chamar de temor mundano. Porque, meus irmãos, quem não teme a Deus, teme o mundo. Teme as pessoas no mundo. Em que sentido? E aqui eu não estou falando de ter medo que as pessoas vão fazer alguma coisa conosco, mas no sentido de que, se eu não temo a Deus, no sentido de querer fazer a vontade de Deus, eu coloco as outras pessoas, os interesses do mundo, os interesses das outras pessoas à minha frente. E facilmente eu ofendo a Deus para não ofender as pessoas no mundo. Por exemplo, o que é o temor mundano? É um pecado isso, é pecado. Chamado de respeito humano também. Por exemplo, é domingo e é dia a dia a missa. Mas seu cunhado falou, olha, eu vou visitar você, faz tempo que eu não vou na tua casa. Então, vou visitar a tua casa. Ele liga domingo de manhã, você vai na missa das 10, mas ele liga 8 horas da manhã, fala, eu vou ir na tua casa. E aí você pensa, nossa, mas eu vou falar pro meu cunhado que eu vou na missa, vai ficar chato. Ele vai ficar chateado, ele nunca vem. E justo hoje que ele vem, eu vou na missa, não faz mal. Veja o que é isso. É um temor diante desta outra pessoa. E um destemor do que quem eu sou diante de Deus. Esse é o temor mundano. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu não digo que eu sou católico, porque as pessoas podem questionar alguma coisa. Então é melhor eu não dizer nada. Percebe que isso é um temor? É um temor mundano. Porque não há temor de Deus. Então, o único modo de vencer esse temor mundano, que faz a gente cair no pecado do respeito humano, ou seja, não professar a minha fé, não agir como um cristão deveria agir, simplesmente por medo do que os outros vão pensar ou dizer, é o segundo ou terceiro modo de temor. O segundo modo de temor ainda não é o dom do temor de Deus, mas é um comecinho de alguma coisa boa, que é o temor servil, que é com relação a Deus. O temor servil, ele é o temor típico do servo, que teme, imagina um servo mesmo, de um senhor, que não é que ele ama aquele senhor porque ele faz a vontade dele, mas porque ele teme as consequências se ele não fizer o que ele tem que fazer. Ele teme o castigo daquele senhor. Então o temor servil para com Deus
consiste em eu não ofender a Deus, eu não querer ofender a Deus, porque eu temo as consequências do meu pecado. Eu temo o inferno. Eu não quero ir para o inferno, então eu não vou pecar. Isso ainda não é o dom do Espírito Santo. E percebe, veja, esse temor servil, ele pode ser bom ou não. Se é somente por medo de um castigo, e não há nem um pouco de temor, ou seja, de dor pelo meu pecado, ou aversão ao pecado, simplesmente por fé em Deus, por amor a Deus, então esse temor não é nem um pouco virtuoso. É esse temor servil que faz a gente ter uma contrição imperfeita, um arrependimento imperfeito, mas que é suficiente, por exemplo, para a gente receber o perdão se a gente vai se confessar. Naquele ato de contrição que eu falei para vocês, só vai servir o temor filial, que a gente vai chegar lá, que é o amor filial a Deus, que é o arrependimento perfeito. Mas o que é o arrependimento imperfeito? Eu me arrependo do meu pecado porque eu sei que ele vai me levar para o inferno. E eu não quero ir para o inferno, não. Então eu vou lá e me confesso. Mas existe ainda uma certa medida de amor a Deus também. Então, nesse sentido, ele já é alguma coisa boa, mas ainda não é o dom do temor de Deus. O dom do temor de Deus, meu irmão, minha irmã, ele não é o medo de um castigo de Deus. O dom do temor de Deus não é um sentimento de um servo para um Senhor. O dom do temor de Deus é um temor filial. Imagina só, e a gente pode pegar um exemplo bem concreto. Com a sua mãe. Talvez você tenha sua mãe com você ou não, enfim. Mas imagina só. Qual é o seu sentimento? Não sei se já aconteceu isso com você. Mas se você fizesse a tua mãe chorar por causa de alguma coisa que você fez. Consegue imaginar? A possibilidade de ofender aquela pessoa causa dor dentro da gente. Existe um temor filial para com a minha mãe, para com aqueles a quem eu amo. Aqueles diante de quem eu tenho essa reverência de filho, esta gratidão, esse amor benevolente. É assim o dom do temor de Deus. Eu não quero ofender aquele a quem eu amo. Só a possibilidade, imaginar ofender essa pessoa, para mim, dói no meu coração. Imagina a possibilidade de fazer a tua mãe chorar. Isso dói dentro de mim. E depois, se aconteceu isso, existe então um arrependimento que não é um arrependimento simplesmente porque eu vou sofrer alguma consequência, porque eu vou para o inferno. Não. É porque eu ofendi aquele a quem eu amo e aquele que me ama como ninguém nunca amou. Isso me causa uma dor de amor. Esse é o arrependimento perfeito. Esse é o arrependimento que, se eu faço esse ato de contrição perfeita diante de Deus, me dá o perdão dos pecados mesmo antes da confissão, se eu tenho o propósito sincero de me confessar. É esse o dom do temor de Deus. Não se trata de um medo de Deus, percebe? Mas é um sentimento filial que me faz ter aversão à possibilidade de ofender a esse a quem eu amo. Veja, ele me dá uma docilidade, ou seja, uma sensibilidade especial para eu me separar do pecado. Porque não simplesmente porque o pecado vai trazer uma consequência ruim para mim, mas porque o pecado é contra a Deus a quem eu amo. E me faz me submeter à vontade divina. O dom do temor de Deus, ele me dá a consciência de quem é Deus. Ele é o meu Criador. Ele é o meu Senhor.
Ele é o amado da minha alma. Então, eu tenho uma reverência especial para com Ele. Eu o vejo sim como pai, como filho diante do Pai, mas não é uma relação. É uma relação filial, mas não é uma relação vulgarizada. Às vezes a gente vê o pessoal dizendo em oração assim, tem que tratar Deus como trata um amigo. Então, e aí, mano? Não se trata Deus assim. Porque Deus não é o meu parça, não. Deus é Deus, Ele é o meu Criador, Ele é o Senhor do universo. Então eu o vejo como filho, mas eu me curvo diante da sua majestade, de sua grandeza. Assim é o dom do temor de Deus. Percebe que não se trata de um medo, mas de uma reverência de filho para com o Pai. Hoje se tem muito pouco essa reverência nas relações humanas, né? Mas era bonito antigamente como os filhos pediam a bênção aos pais, beijava a mão. Um sentimento, um amor de filho, mas um amor reverente. Não um amor irreverente. A irreverência diante de Deus é falta do dom do temor de Deus. O que é irreverência diante de Deus? Eu estou na igreja de qualquer jeito, e aí começa a gritar dentro da igreja, de boné dentro da igreja, enfim, deito no banco da igreja, coloco o pé em cima do banco assim. Isso, veja, diante do Santíssimo, por exemplo, o Santíssimo está exposto e eu estou nem aí, eu estou jogando no meu celular. Isso é irreverência diante do Senhor. E o dom do temor de Deus me faz sempre olhar a Deus. Veja, é como um abismo que me causa um temor, um tremor e ao mesmo tempo me atrai. Imagina isso. Ser diante de um abismo que causa um sentimento de grandeza, um temor, um tremor dentro do coração, mas ao mesmo tempo te atrai a se lançar naquele abismo. É uma atração de amor. É isso que o dom do temor de Deus faz na nossa alma. Também esse temor filial pode ser imperfeito ou perfeito. Quando que ele é imperfeito? Quando eu não quero pecar porque eu amo a Deus e não quero me separar de Deus. Veja, eu não quero o pecado porque eu não quero separar do meu Pai, não quero me separar do meu Pai. Já é um temor filial, mas o temor filial perfeito, aqui já é o dom do Espírito Santo agindo dentro da gente. O dom do temor de Deus. Mas ele se torna mais perfeito quando não é porque eu vou me separar do meu Pai, mas é porque eu amo a Ele. E mesmo que o pecado não me separasse de Deus, eu não pecaria. Simplesmente porque Ele vai contra a vontade do meu Pai. Veja que forte que é isso. Então, quais são as virtudes que o dom do temor de Deus alimenta a nossa alma? A virtude da esperança, porque nos faz olhar para o céu e desejar o céu. A virtude da temperança, porque nos faz ver cada coisa segundo o seu valor de verdade diante de Deus. A virtude da humildade, porque me faz ver quem eu sou diante de Deus e não me engrandecer. A virtude da religião, veja, a religião é uma virtude. A gente, quando escuta a palavra religião, a gente pensa numa instituição, mas existe a virtude da religião, que é a virtude que me faz reconhecer a Deus e prestar culto a Ele. E o vício oposto, o pecado oposto principal é o pecado da soberba. Então, veja, o que ele faz na minha alma, na prática? Efeitos desse dom. Ele me dá um vivo sentimento da grandeza e da majestade de Deus. Uma adoração profunda, com reverência e humildade. Depois, me faz ter horror ao pecado e contrição quando eu os cometo. Uma vigilância para não pecar, e aí veja, mesmo com os pecados veniais, com os menores pecados, porque qualquer pecado eu detesto, porque eu não quero
ofender a Deus a quem eu amo. E um desapego das coisas criadas, porque eu não coloco nada acima de Deus. Hoje que dom lindo, maravilhoso. E no grau da perfeição dos dons, é aquele primeiro que está na base da hierarquia. Então, e aí a gente terminando, como é que a gente fomenta esse dom? E aí a gente vai para a nossa oração. E a gente vai praticar um pouco isso agora, bem rapidamente. Um dom, como eu já disse no começo, não é que a gente vai falar, beleza, então como que a gente vai fazer? Tá, então vamos lá, vamos fazer o dom. Não, não é isso. Dom é dom, ou seja, é presente. É dádiva. Então a gente pede. Então, existem meios para a gente fomentar esse dom. Então, como que a gente faz na oração? Então, meditando, ou seja, na oração, o que é meditar? Meditar não é pegar e fazer, cruzar as pernas e ficar, não, isso não é meditação cristã. Esvaziar a mente, não é isso. Yoga, não falo disso. Meditar significa pensar sobre uma coisa em oração. Pensar sobre uma coisa que eleva a minha mente a Deus. Isso é meditar. Por exemplo, eu medito a Sagrada Escritura. Entende? Então, eu vou meditar sobre a grandeza, a infinita grandeza e majestade de Deus. Meditar sobre como o Senhor é grande, como Ele criou todo o universo, como Ele existe desde sempre. Veja, isso fomenta na minha alma o dom do temor de Deus. Depois, acostumar-se a tratar a Deus com confiança filial, mas uma confiança filial cheia de reverência e respeito. Então, tratar a Deus como Pai. Nós, católicos, a gente tem pouco esse costume de tratar a Deus como Pai. Os evangélicos têm mais esse costume, percebe? Mas a gente precisa recuperar isso na nossa oração, não só no Pai Nosso, mas tratar a Deus como Pai. Senhor, meu Pai, eu vos adoro. Eu vos peço, providencia o sustento necessário para a minha vida, para a minha família. Com confiança de filho. Depois, meditar com frequência, exame de consciência, meditar o quanto o pecado é mal em si, para assim eu detestar o pecado. Depois, uma maneira concreta de eu não me fechar com a soberba para o dom do temor de Deus. Eu vigiar para agir diante dos meus irmãos, no trato com os meus irmãos, com humildade e mansidão. Se eu sou soberbo com os meus irmãos, eu acabo me engrandecendo e me fechando para o dom do temor de Deus, porque eu não consigo praticar a virtude da humildade. Então, tratar os meus irmãos com humildade, com mansidão. Depois, o principal, pedir. Pedir o dom. Pedir Espírito. Então, onde você está aí, se coloca em oração, numa posição de oração. Né? Se você está num ambiente muito tumultuado, procura um ambiente que te ajude a rezar. Você tem uma vela aí, acende a sua vela também. Você está deitado? Senta, né? Se coloca com o pensamento voltado para Deus. E acendendo essa primeira vela, nós pedimos assim ao Espírito Santo que Ele nos dê o santo temor de Deus. O dom do temor do Senhor. Um temor filial. Um amor de filhos. Que nós nada coloquemos acima de Deus. Então, nós vamos fazer aquilo que nos ajuda a fomentar esse dom. Eu convido você agora a se colocar em oração. Se você quiser, você pode fechar os seus olhos. Se você não quiser, você pode, por exemplo, olhar para uma cruz que você tem aí, olhar para a tua vela, mas se colocar numa posição que te ajuda a rezar. Sem distrações, tirar as distrações que podem te atrapalhar nessa oração. E agora, pensa em Deus.
Pensa em como o Senhor é grande. Como Ele, na sua sabedoria infinita, criou todas as coisas. Como Ele criou a você. Como é grande o amor do Senhor. Pensa em como Ele existe desde toda a eternidade, em um só Deus e 3 pessoas. Em como a gente é pequeno diante dele. Senhor, nós reconhecemos a tua grandeza e majestade infinitas. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante de ti. E nós reconhecemos, sobretudo, Senhor, como o Senhor, mesmo não precisando de nós, nos trata como filhos e, mais do que isso, nos adota como filhos, enviando o Espírito do Filho sobre nós. Nós agora, Senhor, com o Espírito dentro de nós, dizemos: Abba, Pai. Abba, Pai. Nós somos os teus filhos, Senhor. Ó Pai, nós estamos em tuas mãos. Se o Senhor tirar a tua mão, Senhor, que nos sustenta, nós deixamos de existir. Eu deixo de existir, Senhor. Se o Senhor não sustentar a minha vida, ela simplesmente desaparece. Se o Senhor não pensa em mim em uma fração de segundo, eu desapareço, Senhor. Por isso eu me submeto a Ti. Espírito Santo, vem sobre nós e dá-nos esse santo temor de Deus. Espírito Santo, dá-nos a graça de reconhecer a grandeza da Trindade Santa, de reconhecer o amor do Pai por nós e de assim querer somente a Deus, querer somente a vontade do Pai, detestar todo o pecado, tudo aquilo que possa ofender a Deus que nos ama tanto e é quem nós amamos. Dai-nos esse temor de filhos, Senhor. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Neste silêncio, deixa que somente o Senhor fale agora. Nós calamos diante da majestade e grandeza infinita de nosso Deus e Senhor.
Adorar a Deus é diferente de louvar a Deus. Adorar a Deus significa reconhecer que Deus é Deus. Dar a Deus o lugar dele na minha vida. Louvar é agradecer pelas coisas que ele faz. Adorar é entronizar a Deus, colocar Deus no trono que lhe é devido. Me colocar no meu lugar e colocar Deus no lugar que pertence a Ele. Por isso, adore a Deus agora. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Criador, o nosso Salvador. A nossa vida não é nossa, a nossa vida pertence a Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o meu Deus, o Deus da minha vida. Eu permito que o Senhor seja Deus para mim, Senhor. Eu não quero ser o meu próprio Deus. Teu é o trono e o poder, Senhor. Tu és meu Pai. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É isso. Então aqui nós fizemos um momento de oração, né? Mas que é como um laboratório, assim, para depois a gente praticar. A gente sempre nos referimos a Deus como nosso Pai, adorarmos a Deus. A adoração a Deus não é só quando a gente está diante do Santíssimo. Nós adoramos a Deus na nossa casa. No Santíssimo Sacramento nós adoramos Jesus, Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Jesus, Deus e homem. Mas nós podemos sempre adorar a Santíssima Trindade. Adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Reconhecendo que Deus é Deus. Para que assim o Espírito Santo faça inflamar em nós esse dom do temor de Deus. Então, muito obrigado a todos vocês que rezaram conosco hoje. Se você fez perguntas, se não fez ainda, dá tempo de fazer aí. Se fizeram perguntas, então eu vou pegar as perguntas e responder no começo da semana que vem. Então vai ser sempre assim, tá? Então, amanhã nós teremos às 11h30 uma reflexão bíblica com os nossos seminaristas aqui da paróquia. Então vocês que não vou deixar os afazeres tomarem conta da gente. Então toda quarta-feira a partir voltamos com o sinal. Então toda terça-feira nós teremos no nosso Facebook também às 11h30 aliás, quarta-feira, toda quarta-feira às 11h30 da manhã a reflexão bíblica, a meditação bíblica com os nossos seminaristas aqui da paróquia. Nós temos 2 seminaristas muito bons e seguido da oração Rainha do Céu, que geralmente ao meio-dia se faz a oração do Ângelus, mas no tempo da Páscoa se faz essa oração que é Rainha do Céu, Regina Coeli. Então, vamos fazer juntas amanhã. Então, nos encontramos amanhã. Depois, às 19h, nós temos a Santa Missa aqui, que vai ser a missa de 7º dia do Arnaldo, do seu Arnaldo, amigo nosso aqui, membro da nossa comunidade que faleceu. Então, nós vamos rezar por ele e pela família. Então, no dia 21/4, semana que vem, terça-feira,
às 20 horas, mesmo horário, mesmo lugar, nós nos encontramos de novo. Então nós vamos para o segundo dom do Espírito Santo na semana que vem. Então vamos crescer aí, fala pessoal, teve lá o seminário dos dons, então para quem não participar com a gente semana que vem, segue as nossas redes sociais, você que está acompanhando a live e não está seguindo a nossa página, curte aí a nossa página no Facebook, você que tem Instagram, vai lá no Instagram e curte, segue a gente no Instagram, P Santa Terezinha Bosque. Lá tem muita coisa boa, muita novidade, todo dia tem homilia diária, a meditação com base no Evangelho do dia. Então a gente vai continuar juntos aí, mesmo que não presencialmente, mas nós estamos juntos em oração e se comunicando aí pelas redes sociais. Deus abençoe a todos, muito obrigado, foi uma alegria estar com vocês. O Senhor esteja convosco, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.